Olá pessoal, estamos aqui hoje no Armazém do Livro para gravar mais um episódio do nosso projeto Vinho e Prosa no Armazém. Estou aqui hoje com o nosso convidado, o professor Moacir Cabral. Vamos mostrar o livro dele, que é uma maravilha de livro. Lembrando que esta gravação vai ser exposta no nosso canal do YouTube e na TV Brasil de Norte a Sul, que vai ao ar de segunda a sexta pela internet às 18h30. Lembrando que aqui no Armazém do Livro, além de livros, nós trabalhamos com deliciosos vinhos. Esse aqui, no caso, a arte é da Casa Valduca, um vinho delicioso. E nós vamos conversar bebendo vinho. Vamos lá, Moacir. Gente, saúde. Saúde. Delícia. Muito bom. Moacir, vamos começar você se apresentando. Bom, primeiramente, prazer imenso estar aqui participando, né, desse momento delicioso, muito bem regado aqui, é um bom vinho. Eu sou o professor Moacir Cabral, sou graduado em História pela Universidade Federal de Goiás, também sou pós-graduado em Cultura, História Cultural pela Universidade Federal também, além de ser formado também em Gestão e Segurança Pública pela Universidade Estadual de Goiás e me pós-graduei também em Cultura Gerencial pela Fundação Getúlio Vargas. Mas o motivo da nossa prosa aqui hoje, né, pegado ao bom vinho, é a história de Goiás. Né? A história de Goiás, que é minha área de atuação aí, também no âmbito de concursos públicos. E lembrando, pessoal, esse maravilhoso livro aqui escrito pelo Moacir. Fala um pouco do seu livro, Moacir, pra gente. Bom, essa obra, Paulo, ela surgiu a partir da demanda, né, de alunos nossos preparatórios para concurso. E o que acontece? Você tem livros de questões comentadas de concursos, de todas as áreas do direito, você tem ali de língua portuguesa, mas nós não tínhamos um livro de questões comentadas sobre história e geografia de Goiás. E esse conteúdo é um conteúdo obrigatório nos concursos do âmbito da administração pública estadual em Goiás. É um conteúdo que, por força de lei, desde 2004, ele tem que estar presente em todas as provas em concursos públicos no estado de Goiás. E aí, a partir da demanda dos nossos alunos, né, cobrando esse material, eu ministrando essa disciplina, eu empreendi, né, coloquei esse desafio aí como uma meta aí a ser cumprida e chegamos a esse livro, chegamos a essa obra que está aí nas mãos dos nossos concurseiros. Por sinal, foi muito bem escrito e está tendo uma boa saída. Os estudantes de concurso têm vindo bastante à procura desse livro. Parabéns, Moacir. Muito bom. Tem sido exitosa aí. E qual foi o critério utilizado para selecionar as questões que iriam compor o livro? Bom, dentro do conteúdo programático, né, que é o estabelecido ali pela legislação, nós temos alguns conteúdos que são sempre muito mais presentes nas provas. Isso podemos ver até mesmo consultando aqui o índice do livro, sem sombra de dúvidas. Né? O conteúdo mais cobrado é o surgimento do território goiano no século XVIII com a questão da mineração. Né? Como definiu muito bem o padre Luiz Palacim, inclusive que deu nome a uma das obras dele, né, que é o século XVIII, é o século do ouro em Goiás. Então esse período é o mais cobrado. Portanto, nós definimos as questões que iriam compor o livro a partir da presença nos concursos. Então, nós temos aqui um número maior de questões abordando esse período, surgimento do território goiano, e, na sequência, também selecionando aquelas questões que, de alguma maneira, contemplavam de forma mais ampla o conteúdo programático. Já que as questões elas se repetem muito. Né? Nós tivemos agora uma leva de concursos públicos aí, estamos tendo, na verdade, na área da segurança, da educação, e 90% das questões que foram cobradas nos concursos aí de 2022 já foram cobradas também em concursos anteriores. Né? Há uma pequena mudança, uma questão enunciada aqui e ali, mas as questões praticamente se repetem. E aí nós selecionamos aquela que, pelo meu critério, pela discussão que nós fazemos com os alunos, aquelas que realmente agregam mais para o aluno. Tanto é que muitos alunos já deram uma resposta positiva de terem revisado
para as provas de concurso, né, o conteúdo de História de Goiás somente pelas questões. E alcançaram o êxito. O êxito respondendo, acertando todas as questões de Geografia e História de Goiás. Olha, que maravilha. Então tem ajudado muito. Quer dizer que o estudante que estuda muito sobre a história de Goiás, de certa forma, ele vai estar preparado para todos os concursos. Exatamente. E principalmente com o seu livro, que eu até andei lendo um pouquinho, é um livro que é excelente para fazer uma revisão da história de Goiás, né? Sim. Isso que a pessoa já tenha estudado, lido em outros livros, o seu é ideal para concurso. Sim, porque ele aborda, né, dentro daquilo que está previsto na lei. E para quem tiver curiosidade também, né, sobre a história de Goiás, mas ele aborda ali, desde o surgimento do território goiano no século XVIII, naquilo que nós convencionamos chamar de Brasil Colônia, né? Brasil Colônia. Que na verdade ainda é a história de Portugal, né? Que o Brasil era colônia de Portugal. Então, na verdade, é a história de Portugal. Mas nós vamos aí. E chega até os dias de hoje porque dentro do tópico ali da geografia de Goiás, nós temos a parte também da economia, política, cultura, sociedade goiana na atualidade. Então perpassa toda a história de Goiás, abordando aspectos da política, da economia, da sociedade, da cultura, né, do desenvolvimento da infraestrutura do estado de Goiás. Então são questões as mais diversas e que estão contempladas nesse livro. Todos os assuntos abordados em concursos públicos sobre a história de Goiás estão contemplados nessa obra. Então é um excelente livro também para estudantes de economia, né, para entender a economia goiana. Temos diversas questões que abordam, né, aspectos da economia goiana na atualidade. E aí o que é interessante, porque muitas dessas questões, Paulo, elas são elaboradas a partir até mesmo de notícias da imprensa. Ou seja, não são nem conteúdos que já estão ali sistematizados nos livros didáticos, nem nada. Né? São assuntos abordados a partir da imprensa local e que vão parar lá numa prova de concurso. Então há essa atualização constante, né, de aspectos, não só da economia também, mas da população, demografia, questão de urbanização, há questões relevantes, atuais, que estão sendo estudadas pela academia e que depois estarão nos livros didáticos dos nossos alunos, mas que já aparecem nas provas de concurso. Já aparece no concurso. Já aparece no concurso. Então, assim, o concurseiro tem que estar atualizado, né? Tem que estar bastante atualizado. Sem sombra de dúvidas. Com tudo que está acontecendo em volta dele aí. Inclusive, se me permite, Paulo, até para fins didáticos, eu não coloquei no corpo das questões, porque as questões são comentadas item a item. Então, o que é certo, por que está certo, o que é errado, por que está errado. Tá? Mas para fins didáticos, para ser mais prático para o estudante, eu evitei ficar fazendo aquelas citações dentro das questões. Porque o aluno ele quer o quê? Ele quer o conteúdo certo ali. Mas o aluno ele encontra no final do livro, tem toda a referência utilizada para comentar todas as questões. Todas as questões. Então nós temos aqui, né, 4 páginas só de referência bibliográfica para aquele aluno que porventura, porque muitos se despertam para estudar a história de Goiás a partir do concurso público. Depois passou no concurso e fala, não, eu quero saber mais. E aqui nessa obra ele tem uma lista, né, de referências bibliográficas que ele pode buscar para se inteirar mais sobre a história de Goiás, a geografia de Goiás, a economia, a sociedade. Maravilha. Cabral, Moacir, né? Moacir Cabral, em que momento você decidiu que tinha que realmente publicar essa obra? Como se fosse esse processo até colocar o livro das livrarias? Como foi esse processo? Até colocar, da decisão até chegar nas livrarias? Como eu comentei, era uma demanda que tínhamos aí por parte dos alunos. Você tem, em todas as áreas de disciplinas, né, para concursos públicos, você encontra obras comentadas. Então, eu cheguei, estava dando uma olhada aqui nos livros, estava vendo ali livros de direito, né, questões comentadas, língua portuguesa, mas nós não tínhamos então uma obra de história de Goiás comentando essas questões. E havia essa demanda por parte dos alunos. Eu falei, não, comecei. Eu sempre faço nas minhas aulas um momento de resolução de questões, para que os alunos possam ver como esse conteúdo aparece na prova. Que é um fato curioso. Eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Goiás, né? Mas na graduação em História, você pode concluir o curso de História na Universidade Federal, pelo menos na época eu concluí, você poderia concluir, sem estudar especificamente a História de Goiás. Certo? E é algo desconhecido, porque quando nós pegamos aqui um livro de História, estamos aqui na seção de História, né? Se nós pegarmos um livro de História do Brasil, o que nós temos? Nós temos aqui basicamente a história de Rio, São Paulo, Pernambuco,
né, algumas outras regiões como sendo a história do Brasil. E a história regional ela fica de lado. Então muitos alunos acabam descobrindo aqui. E aí, então, diante desse questionamento dos alunos, nós decidimos publicar, fomos reunindo essas questões. E aí chegou um momento que eu entrei em contato com o Vieira, da editora Vieira. A editora Vieira. O Vieira chegou a se dispor a publicar a obra. Em razão de uma série de entradas, eu não consegui naquele momento, né? Depois, avançando já quando foi 2021, o pessoal cobrando muito, eu falei, não, vamos colocar essa obra. Voltei novamente na editora, né? Sabe que o mercado ficou um pouco complicado, pandemia e tudo. Aí a editora falou assim, olha, eu não tenho condições de bancar essa obra agora, mas eu vou fazer de tudo para colocar lá um custo menor para você. E eu, acreditando, né, na demanda que os alunos traziam, eu falei, não, vou bancar a obra. E assim fiz. O Vieira fez todo o trabalho de diagramação, a editora Vieira, né, que é uma das editoras que mais publica obras sobre a história de Goiás. Sobre a história de Goiás. Né? Tudo relativo a Goiás. E então, o Vieira pegou os meus originais, né, fez todo o trabalho de diagramação e tal, e preparou essa obra, e que foi ilustrada aí pelo grande mestre, o Diogo Rustoff. Diogo Rustoff. Rustoff, que é, na minha opinião, um dos maiores artistas goianos. Inclusive, por falar nisso, eu achei essa capa muito bonita. Eu queria que você falasse sobre a capa, qual a inspiração da capa. Bom, pois é, olha só, mostrar aqui para o nosso público, né? Porque o símbolo, né, do bandeirante, do Anhanguera aqui na nossa capa. O bandeirante, ele representa aí a fundação da sociedade goiana, né? Goiás, o território que viria a ser Goiás, então até o século XVIII, era o quê? Era uma sociedade indígena. É a partir da descoberta do ouro, no século XVIII, descoberta essa empreendida por Bartolomeu Bueno, que nós temos então a colonização. Hoje há uma série de discussões aí, né, acerca, né, desse papel, herói ou vilões e tal, mas o fato é que é a partir da ação desses bravadores que nós temos no século XVIII o surgimento do território que mais tarde viria a ser Goiás. E essa figura, né, ela é muito presente, né, para o goiano. Nós temos aqui no cruzamento, estamos aqui na Avenida Goiás, né, logo acima no cruzamento com a Avenida Anhanguera, temos ali algumas quadras aqui, nós temos a figura do bandeirante, que foi também recuperada na bandeira de Goiânia. Né? Não podemos esquecer que na bandeira de Goiânia nós temos também a figura do bandeirante. Então, quando eu propus essa obra, conversei com o Diogo Rustoff, esse grande artista goiano, sem sombra de dúvidas, o maior artista goiano da atualidade. E eu falei, olha, Rustoff, falei com ele mais ou menos o que era a obra e tal, e ele então nos presenteou com essa belíssima capa. E o que eu acho bacana é que além do bandeirante, ele pegou aqui os prédios da arte, né, arte deco. Exato, ele buscou isso. E ele está com um conjunto, né, esse artista ele está com um conjunto de obras que recuperam essa arquitetura de Goiânia com outro olhar. Né? Vale a pena consultar. Inclusive ele está com a obra dele exposta atualmente no Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga que foi reaberto. Em São Paulo. Museu, né? Belíssimo. O Museu do Ipiranga, sim, foi reaberto. Ele está com a obra lá que inclusive retrata o bandeirante numa caçamba de lixo. Diga-se de passagem. Mas está lá no Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, inclusive, eu recomendo quem não conhece que vá conhecer. Um museu belíssimo em São Paulo, foi restaurado, foi reinaugurado agora. Agora, recentemente, há poucos meses. Eu apaixonei por aquele museu. Ele foi reaberto, está belíssimo. Mas então quer dizer que a formação do Goiás, ela começou, os primeiros migrantes, com os mineradores. Sim, a mineração. Muito antes ciclo ainda. Da mineração. A Corrida do Ouro, né, no século XVIII. Muito antes desse processo de colonização, esse território já recebia, né, as visitas dos bandeirantes, desses desbravadores, desses sertanistas. Mas nenhuma dessas expedições tinha o propósito de se fixar no território. Essa fixação ela só ocorre a partir de 1725, quando Bartolomeu Bueno, né, que é o segundo Anhanguera, ele então encontra ouro ali nas cabeceiras do Rio Vermelho e inicia esse processo de exploração aurífera. Né? Lembrando que esse território originalmente pertencia à capitania de São Paulo, não existia um território goiano. Não era goiano. Não existia uma capitania de Goiás. A capitania de Goiás ela só foi criada depois, em 1744, já no auge da mineração nesse território. Até então pertencia ao estado de São Paulo. A capitania de São Paulo. Era um território pertencente à capitania de São Paulo. Assim como também a capitania das Minas Gerais. Então, a Ouro Preto, Mariana,
onde inicia realmente a chamada Corrida do Ouro no Brasil, né, era um território originalmente pertencente à Capitania de São Paulo. Na Guerra dos Emboabas, ali na primeira década do século XVIII, os paulistas perdem esse território e se lançam em busca de novos achados. E aí temos 1718, o achado das Minas de Cuiabá, e em 1725, as chamadas Minas dos Goiás. Nossa, mas que bacana. O início aí do que seria então a história de Goiás. História de Goiás. Bom dia, tudo bem? E aí, após isso aí, vieram novas levas de imigrantes, né? Sim, sim. Inclusive que deu origem aqui, a Goiânia Arte Deco, que é de origem francesa, né? Aí já demos um salto aí, a nossa história, voltando aqui a recuperando a arquitetura expressa na capa do nosso livro. Quando Pedro Ludovico empreende a construção de Goiânia na década de 30, buscava-se o quê? A ideia de modernização do Brasil, né? Lembrando que Pedro Ludovico chega ao comando de Goiás, trazido pela Revolução Varguista de 30, uma perspectiva modernizadora do Brasil, de substituição de importações, de desenvolvimento da indústria nacional, né? De uma indústria de base nacional, e então Goiânia se torna símbolo dessa ideia de modernização do Brasil, um Brasil que se voltava para o seu interior. Só a título de curiosidade, a capital federal, Brasília, já estava delimitada desde 1894. Desde 1894. Isso. Então, e não acreditavam ser possível erguer uma capital no sertão. E então Pedro Ludovico empreende, com o apoio de Vargas, empreende a construção de Goiânia. E adota como estilo arquitetônico aquilo que também havia de mais moderno no mundo em termos de arquitetura, que é o estilo Art Deco. Então, por isso que Goiânia é a cidade com o maior acervo em arquitetura Art Deco, um dos maiores acervos no mundo. No mundo? No mundo. Tá? Então, nós temos aí, pelas fachadas aqui, né, o que se utiliza hoje no centro, muitas dessas obras elas estão escondidas, né? Das fachadas comerciais e tudo. Mas Goiânia reserva um dos maiores acervos arquitetônicos do estilo Art Deco no mundo. É um museu a céu aberto. A céu aberto, sem sombra de dúvidas, né? Inclusive você tem roteiros aí para visitar esses prédios, né, históricos de Goiânia, tá? Já tem passeios nesse sentido aqui na nossa capital. Isso é muito importante. Acho que precisava até os órgãos públicos explorar um pouco mais esse aspecto turístico, né? Sim, Paulo, é uma discussão, né? Vocês estão aqui no centro, sabem muito bem, já fala-se há quantos anos, né? De uma revitalização do centro e tudo, né? E que é importante realmente essa revitalização e mostrar toda essa beleza de Goiânia que está aí em parte escondida. Eu ando muito pelo centro de Goiânia, admirando inclusive, né? É onde eu consigo admirar, e muitas vezes eu percebo que atrás daquela fachada tem uma bela arte ali, uma bela arquitetura, mas está escondida. Sim, uma arte, uma história, né? Uma história. Então, e a sociedade precisa ter essa cidade recuperada, resgatada para si. Sim, melhor que usufruir disso. Mas, Moacir, entre os vários assuntos cobrados nas provas sobre história de Goiás, tem algum que sobressai e há um equilíbrio nessas questões? Não, equilíbrio não há, Paulo, nessas questões não há. Sem sombra de dúvidas, o período mais abordado em concursos públicos é o século XVIII, é o século da mineração, é o século do ouro. Esse é o período mais abordado, tanto é que é o que o livro, né, tem o maior número de questões justamente desse período. Um segundo aspecto é justamente isso que você estava abordando agora, a questão de Goiânia. Porque ela vem na esteira de uma modernização do Brasil e uma modernização do território goiano. Então são os dois pontos, século XVIII, que é o século da mineração, e essa ideia de modernização, que nas minhas aulas eu trago essa temática, né? A modernização do território goiano, a partir da década de 30, em que há aí o empreendimento da construção de Goiânia, o avanço dos trilhos, chegando à capital em 1951, na sequência a construção de Brasília, que foi um fator decisivo também para o maior desenvolvimento econômico e social de Goiás. Então, esses dois períodos são os mais cobrados em provas de concurso. E isso foi traduzido também no livro, em um maior número de questões abordando essas temáticas e esses períodos. Agora, uma curiosidade minha sobre a formação das cidades goianas. Assim, a grosso modo a gente entende que as mais antigas são Goiás, Pirenópolis,
que eu imagino que nasceram também da mineração, né? Sim. E dentre essas, tem algumas que hoje estão no Tocantins, que são também Sim. atividade, por exemplo, e outras que são tão antigas quanto Goiás, né? O que você poderia falar para a gente dessa formação dessas cidades? Bom, é um ponto bastante interessante, porque essas localidades, o primeiro aspecto são sociedades urbanas, nós temos que lembrar isso. Uhum. Essa sociedade mineradora que se forma em Goiás no século XVIII, ela é uma sociedade urbana. É a sociedade do Arraial, né? Depois, no caso, o Arraial de Santana, que é hoje a cidade de Goiás, é levado à vila. Quando essa mineração cresce ali na região, a coroa entende que é necessário trazer uma administração para mais próximo, e então o Arraial de Santana é levado à vila e passa a se chamar Vila Boa de Goiás. E foi, por quase 2 séculos, a capital do estado. E assim como Goiás, nós temos Pirenópolis, que é dali do mesmo período, né? Que surgiu com o nome de Arraial de Meia Ponte. Meia Ponte. Isso, o Arraial de Meia Ponte, que é hoje a cidade de Pirenópolis. Nós temos, por exemplo, também o Arraial de Santa Luzia, que é hoje a cidade de Lusiânia, né? Importante cidade ali, hoje na região do entorno do Distrito Federal. Então nós temos... E Lusiânia é da mesma época? Sim, da mesma época. Silvânia também é desse período. Ao norte, né? E isso compondo o que nós chamamos então dos chamados Arraiais do Sul na época. Os Arraiais do Sul. Isso, como você mencionou, tem outras cidades que hoje estão no norte, estão no Tocantins, que eram os chamados Arraiais do Norte, né? Natividade, São Félix, Porto Real, que é hoje a belíssima cidade de Porto Nacional, né? no Tocantins, ali bem próximo à capital, Palmas. Então, toda essa região então pertencia à capitania de São Paulo, né? E surgem essas localidades, elas surgem então nesse período minerador. Agora, a maioria dessas localidades desapareceram, né? A maioria dos arraiais fundados com a mineração desapareceram. E aqueles que permaneceram, então, são as cidades que nós temos aí hoje e que guardam um importante acervo arquitetônico também do período colonial, né? Como Goiás, tombada como patrimônio da humanidade, né? A cidade de Pirenópolis é um patrimônio nacional também, tombado aí pelo IPAM, que nós temos, né? Essa arquitetura muito bem preservada, principalmente nessas 2 cidades. São 2 cidades que eu vou com uma certa frequência e admiro muito. Eu fico andando pelas ruas, sim, imaginando essa cidade 200 anos atrás, como seria. Exato. É muito gostoso. É uma viagem no tempo, né? Uma viagem realmente no tempo, porque você tem casarões ali com 200 anos, com mais de 200 anos, né? Igrejas, né? A igreja de São Francisco de Paula, por exemplo, na cidade de Goiás. Quando fala São Francisco de Paula, para quem talvez não conhece muito bem, não vai saber, mas na hora que eu descrevi aqui, eu sei que todos vão se lembrar. Na procissão do fogaréu, sim, aquele momento que nós temos o toque do clarim, e é apresentado o estandarte pintado por Veiga Vale, né, o maior artista goiano do século XIX, né, que tem ali o Cristo crucificado. Então, o toque do clarim simbolizando a prisão e morte do Cristo. É um patrimônio fantástico, né? E lá do século XVIII. Né? Ali, inclusive, funciona a Irmandade mais antiga em atividade até os dias de hoje, no estado de Goiás. No estado de Goiás. Isso. Oh, que maravilha. Moacir, como foi a recepção da sua obra por parte do público que se prepara para os concursos? Bom, o Paulo, como essa foi a primeira obra, assim, vamos dizer assim, de um caráter comercial, né? Eu não tinha muito parâmetro, né? Eu já tinha escrito artigos que viraram capítulos de outros livros e tal, mas questões acadêmicas, né, que não é colocada assim para o grande público. E então nós fizemos uma tiragem tímida ali, né, hoje eu reconheço ali 500 exemplares e tal, e para sentir, né, até porque eu banquei do bolso, né, e aí a resposta foi muito positiva, né. E eu até retornei depois à editora, conversando lá com o Vieira, quando eu falei da distribuição que eu já tinha feito do livro. Aí ele ficou assim, surpreso, né? E falou assim, nossa, mas você já distribuiu tudo isso já? Então já está acabando? Aí eu falei, olha, Vieira, não era para ser assim não? Ele falou, nossa, tá muito boa, né? Fantástico. E aí eu tive a oportunidade de conversar depois com um professor, que ele é professor até da universidade lá em Santa Catarina, e ele dirige a editora da universidade.
E ele falando, não, quando a gente consegue colocar uma obra para vender 100 exemplares, 150 exemplares, a gente já dá salto de felicidade. Eu falei, não, então eu estou muito bem, né? Então essa primeira edição foi 500 exemplares. Isso. E já tem uma nova edição aí saindo do forno? Bom, eu estou fazendo, né? Essa é uma obra que ela vai precisar sempre ser atualizada, né? Apesar que eu trabalhei com questões aqui até 2022. Né? E assim, já estão praticamente esgotados aí. Nós estamos numa leva de concursos. Esse ano em Goiás nós tivemos diversos concursos na área da segurança, na área da educação. E ainda teremos outras provas ainda. Já temos provas aí para janeiro. Tem concurso que está já sendo preparado. Assim que nós tivermos, né, uma robustez, vamos dizer assim, de novas questões que eu considerar, entender que sejam relevantes, que vai agregar aos nossos alunos, né, aí sim nós lançaremos uma nova. Mas o curioso esses concursos que ocorreram em Goiás, todas as provas foram contempladas com esse material. Todas elas foram... A resposta que eu tenho tido, Paulo, dos alunos é muito positiva, né, de alunos que apenas revisaram o conteúdo de História de Goiás pelas questões e que gabaritaram a prova nessa parte da disciplina. Então, assim, é uma resposta que me deixa muito feliz. Eu vejo que a obra alcançou o seu objetivo, que era preparar os nossos alunos para as provas. E eu aqui, enquanto livreiro, nós observamos que Goiás estava carente de uma obra dessa. Né? Sim. Então essa obra veio no momento certo. Sim. E nós percebemos que teve uma excelente aceitação. É trabalhoso, né? Você entende bem todo esse processo. Para nós que escrevemos um livro, você não ganha dinheiro, deixar bem claro isso, né? Sim. Às vezes os alunos falam, nossa, mas é tanto, é X e tal. Eu falo, olha gente, nós não ganhamos, a própria editora trabalha com a margem ali também apertada, por sua vez também a livraria não pode colocar uma margem porque senão fica proibitivo, né, para o nosso aluno. Eu falei assim, então todo mundo ganha muito pouco, né? Verdade. A não ser que seja aquele best-seller, né? Esse best-seller. Mas ninguém vai, a História de Goiás não vai ser um best-seller, né? Isso. Macir, como que aonde o público pode adquirir seu livro? Bom, aqui no Armazém do Livro, quem está em Goiânia, né? Quem está em Goiânia pode se dirigir aqui ao Armazém do Livro, na Avenida Goiás, quase esquina com a Rua 5, aqui no centro, né? E lá na Praça da Nova Suíça, no exatamente, setor da na Praça da Nova Suíça ali também está disponível. E também, né, vocês colocaram a obra também lá na estante virtual, né? Na estante virtual também. A obra também, lá na estante virtual, basta digitar na barra de buscas lá, Moacir Cabral, e aí já vai aparecer as opções do livro lá para adquirir. Maravilha, Moacir. História de Goiás, eu já gostava de história. Depois desse bate-papo nosso aqui, eu estou apaixonado por história. Então, creio que eu vou ler muitas obras agora, começando pela sua. Isso, e temos aqui também, né, na nossa bibliografia aí, várias indicações para quem quiser se aprofundar. Vou dar uma olhada na história de Goiás. Gente, esse papo está super agradável. Eu gostaria de ficar aqui a tarde toda falando sobre história de Goiás, mas nosso tempo está acabando, né? Então, quero lembrar vocês que essa gravação vai estar no nosso canal do YouTube, do Armazém do Livro, e na TV Brasil de Norte a Sul, às 18h30, de segunda a sexta-feira. Moacir, um grande abraço, meu amigo. Opa, eu que agradeço papo aí. Foi delicioso. Espero Vamos fazer um brinde. A próxima oportunidade. Vamos fazer um brinde. Saúde. Saúde.